Boa noite. Boa noite. Datafolha de hoje mostra Dilma à frente, mas ainda no empate técnico com Aécio. Alckmin divulga vídeo criticando o uso político da crise hídrica em São Paulo. Condomínio cria sistema de racionamento para enfrentar a falta d'água. Centenas de cães abandonados são problema de saúde pública na aldeia Guarani do Pico do Jaraguá. Doleira acusada de ser do esquema de corrupção de Alberto Youssef é condenada a 18 anos. Tiroteio no parlamento do Canadá deixa 2 mortos. Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo afirma que não tem como retirar cerca de 400 cães abandonados numa aldeia indígena no Pico do Jaraguá, zona norte da capital. O Ministério Público Federal deu prazo de 10 dias para que o órgão também peça que novos animais sejam deixados no local. A aldeia de etnia Guarani é considerada uma das menores em extensão territorial do país. Fica no Pico do Jaraguá, zona norte da capital, e tem cerca de 800 moradores. Mas eles não estão sozinhos. Aos poucos, os cachorros aparecem de todos os lados. Um problema para a tribo. Os índios são obrigados a conviver com um elevado número de cães que foram abandonados nas terras indígenas. Cada família, eu acho que tem 20 cachorros, 15, 10 cachorros. Então isso é preocupante, né? Nem a placa de alerta ajuda a evitar o abandono dos animais. A estimativa é que aqui estejam mais de 400 cães, além de gatos. A gente não tem como cuidar bem dos cachorros. A gente sabe que cachorro, quando você tem que cuidar como se fosse da família mesmo, dar comida, água para ele, dar tomar banho para ele. Mas aqui na aldeia a gente tem dificuldade muito grande, né? Até mesmo para cuidar do nosso filho, a gente tem dificuldade. A Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais trouxe para a aldeia uma unidade móvel na tentativa de ajudar os índios. Os cães recebem tratamento e alimentação num trabalho voluntário. Vem, bebê, vem. Vem aqui, vem. O Ministério Público Federal recomendou ao Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo que recolha os animais abandonados aqui na aldeia e que também encontre medidas para evitar que novos animais sejam deixados aqui na região. A Procuradoria deu um prazo de 10 dias para o órgão se manifestar. O não cumprimento poderá acarretar a adoção de medidas judiciais. Em nota, a Prefeitura afirma que realiza a cada 6 meses castração nesses animais que circulam pela aldeia e que não compete ao controle de zoonoses remover, abrigar ou dar assistência à saúde de animais da fauna doméstica. O problema na aldeia é antigo. Em 2012, nossa equipe de reportagem mostrou a superpopulação de cães que já trazia diversos problemas para a saúde dos índios. Enfermidades transmitidas pela água contaminada por fezes, além do surto de carrapatos e pulgas. Ele suja muito a aldeia, né? E não tem como a gente ficar limpando todo dia, né? Porque as crianças vivem descalço e pisam em cima dos cocô do cachorro. Com isso contrai a doença, né? Principalmente de ferida, né? De pé, de pele, né? Espero que os órgãos públicos tomem providência, né? De pelo menos tirar algumas partes de cães que estão fugindo fora do controle, né? É que eles precisam ter um lugarzinho deles para ser cuidado, né? Um incêndio atingiu o galpão na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e assustou moradores e comerciantes do entorno. O fogo começou por volta das 4 da manhã. No galpão funcionavam uma ferramentaria e uma confecção. Ambas ficaram destruídas. Um estúdio fotográfico, também instalado no local, ficou parcialmente danificado. 20 equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio na rua Cônego Vicente Miguel Marino. Elas usaram cerca de 40 mil litros de água de reuso para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado no começo da manhã. As causas do incêndio serão investigadas. Médico do Sírio-Libanês baleado no consultório tem alta.
O urologista Anwar Ibrahim Mitri, de 65 anos, recebeu alta no último sábado, mas a informação só veio a público ontem à noite. Segundo o boletim médico, Mitri está em franca recuperação e vai continuar fazendo o tratamento. Ele foi atingido por 3 tiros dentro do próprio consultório, que fica em um prédio em frente ao Hospital Sírio-Libanês. O caso aconteceu no último dia 15 de setembro. O atirador Daniel Forte, que era paciente de Mitri, se matou com um tiro na cabeça logo após o crime. Para a Polícia Civil, a tentativa de assassinato foi motivada por vingança, porque o paciente teria ficado revoltado com complicações decorrentes de uma cirurgia. O paciente chegou a denunciar Anwar ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, mas o órgão concluiu que não houve erro no procedimento. A pirataria causa enormes prejuízos à indústria brasileira. E ao contrário do que muita gente imagina, os produtos piratas não estão só nas mãos dos camelôs. Neste ano, até setembro, foram 600 operações policiais em todo o Brasil para fiscalizar a venda de produtos falsificados. O volume de mercadorias apreendidas foi 20% maior que o do ano passado. Prejuízo de 100 bilhões de reais em faturamento e em impostos que deixaram de ser arrecadados. Autoridades públicas e empresários da indústria discutem num seminário formas de rastrear produtos originais no intuito de combater a pirataria. Segundo a indústria, 90% dos produtos falsificados não são vendidos em camelôs e sim em lojas estabelecidas. Nessa lista estão autopeças, produtos de higiene, de limpeza e também artigos como óculos, bolsas e roupas copiados de marcas famosas. No caso do cigarro, 1/3 dos maços vendidos no Brasil vem ilegalmente do Paraguai. Para o consumidor, uma das consequências é que a pirataria deixa o produto original mais caro. O produto original, ele paga uma carga tributária absurda, com isso ele tem um preço alto. E o produto falso, obviamente, por usar matéria-prima de péssima qualidade, por não oferir um centavo de imposto aos cofres públicos, tem um preço extremamente competitivo. Mas o consumidor tem que estar atento que, nesses casos, o barato sai caro. Por que isso? Porque o produto falsificado normalmente vai causar um problema ou para a saúde ou para a segurança do consumidor. O Brasil abriga mais de 1 milhão de imigrantes e nenhum deles tem direito a voto. Pela Constituição, apenas brasileiros ou estrangeiros naturalizados podem participar das eleições. O país é o único da América do Sul em que o imigrante não pode votar. Dan exibe orgulhoso a carteira de identidade de estrangeiro. Natural de Guiné-Bissau, na África, há 7 anos escolheu São Paulo para mudar de vida. Aqui me deu um emprego, algo que eu não tinha lá, no meu país. Isso para mim é muito importante, porque no meu país eu não tinha essa oportunidade de ter esse conhecimento e de poder estar aplicando isso na prática. Aos 37 anos, Dan é casado com uma brasileira e não tem filhos, mas já pensando nos futuros herdeiros, começou a participar de atividades políticas voltadas para o bairro onde mora, na Vila Prudente, zona leste da cidade. A lei da imigração aqui no Brasil praticamente discrimina os imigrantes. E isso para nós, como é que se diz, fecha muito caminhos, como é que se diz, muita abertura, digamos assim, da oportunidade para que os imigrantes consigam, como é que se diz, construir o futuro aqui melhor. Neste ano, 20 estrangeiros foram escolhidos em uma votação popular como conselheiros participativos nas subprefeituras da capital. São Paulo é a primeira cidade do país e uma das poucas do mundo a criar uma coordenação específica sobre políticas de migração. O Brasil é conhecido pela miscigenação de culturas, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o Brasil abriga mais de 1 milhão de imigrantes, sendo que mais de 500 mil moram só aqui na capital. E quando o assunto é política, o Brasil é o único país da América do Sul onde o imigrante não pode votar. Uma das poucas heranças da ditadura militar é o Estatuto do Estrangeiro. A Lei de Imigração é de 1980. E justamente pelo fato dos imigrantes não votar, de não ter um papel decisivo nas eleições, é muito difícil você encontrar
parlamentares, políticos que se interessem pela temática. Uma proposta de emenda à Constituição está sendo analisada para permitir que imigrantes que residam no Brasil permanentemente por no mínimo 4 anos tenham direito de votar e serem votados nas esferas municipal, estadual e federal. Em todo o mundo, imigrantes lutam pelo direito ao voto na campanha Aqui Vivo, Aqui Voto. Se ele tiver o direito ao voto, além de ter a igualdade de oportunidade, há também o pertencimento a essa sociedade, né? Então, a exploração e a vulnerabilidade desse imigrante, ela tende a diminuir. É muito triste para mim que eu estou num país totalmente democrático, que eles falam, entre aspas, que estão totalmente democráticos, que eu deveria ter esse direito de escolher um representante, mas eu acho que nós estamos num bom caminho. Pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial mostra Dilma Rousseff mais uma vez numericamente à frente de Aécio Neves, mas eles continuam empatados dentro da margem de erro. Levando em consideração os votos totais, Dilma tinha 46% no último levantamento. Ela subiu 1 ponto e agora tem 47%. Aécio tinha 43% na última pesquisa e manteve este percentual. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Não sabiam 6%, agora são 4%. Brancos e nulos eram 5% e agora são 6%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O Datafolha ouviu 4.355 eleitores ontem em 256 municípios. Em Minas Gerais, presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff do PT diz que o futuro do país está em jogo. Dilma participou de carreatas pelas ruas de Uberaba. Estava acompanhada do governador eleito de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Segundo ela, a gestão tucana, em referência ao governo Fernando Henrique Cardoso, bateu recorde de desemprego. Dilma pediu ainda para que os presentes defendam suas conquistas. Durante o ato, um grupo de estudantes de medicina, com adesivos do adversário Aécio Neves, fez um protesto contra o programa Mais Médicos. Os estudantes gritavam: "Ei, Dilma, vai tratar no SUS". Eles foram expulsos do local por partidários do PT. Não houve agressões. De Minas, Dilma seguiu para o Rio de Janeiro, onde participou de uma outra carreata. O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, também cumpriu a agenda em Minas. Ele criticou a atuação do ex-presidente Lula na corrida presidencial. Lamentou que um ex-presidente se permita cumprir um papel que, em sua opinião, é tão inexpressivo como este que Lula vem cumprindo. Para Aécio, esta campanha vai ficar marcada na história do Brasil como a campanha da infâmia por parte dos seus adversários. Ontem, em Pernambuco, Lula disse que a campanha petista vem recebendo agressões do presidenciável tucano e de seus correligionários do PSDB comparáveis ao comportamento dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Aécio classificou as afirmações de Lula como ataques torpes e absurdos. Agora à noite, Aécio participa de um comício em Belo Horizonte. E em São Paulo, agora à noite, o PSDB realiza um ato com jovens a favor da candidatura de Aécio Neves. A repórter Sabrina Pires está no Largo da Batata, na zona oeste da capital paulista, e tem outros detalhes. Sabrina? Gabriel, dezenas de pessoas já chegaram por aqui. O policiamento, Polícia Militar, reforçou aqui toda a segurança da região. E olha só, aqui o Largo da Batata, na região de Pinheiros, e já está praticamente tomada por simpatizantes do PSDB. Também aqui muitos políticos, autoridades, ex-ministros, deputados, também artistas, jogadores. Daqui a pouquinho já anunciaram a chegada do jogador Ronaldo Fenômeno. Essa manifestação, dizem, não é partidária. Também aqui tem alguns outros partidos como o PV, também Walter Feldman, que era coordenador da campanha de Marina Silva. Todos eles estão vestindo ou algum tipo de referência amarelo ou azul, como foi pedido durante as mobilizações nas redes sociais para esse evento chamado Muda Brasil, e que ocorre aqui em São Paulo, mas também em outras cidades do país, como na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília e em várias outras cidades também. Aqui em São Paulo, eles devem deixar daqui a pouquinho aqui o Lago da Batata e ir andando pela Faria Lima como uma forma de mobilização em apoio ao candidato Aécio Neves. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. O advogado Antônio Figueiredo Basto, que defende o doleiro Alberto Youssef, apresentou à Justiça Federal um pedido de acariação entre o seu cliente e Leonardo Meirelles, outro réu da Operação Lava Jato. O advogado nega que Youssef tenha negociado com Sérgio Guerra, ex-presidente nacional do PSDB, que morreu em março deste ano, ou outro político do partido, conforme apontou Meirelles num depoimento prestado segunda-feira na Justiça Federal do Paraná. O nome de Sérgio Guerra também foi sido citado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O pedido de acariação será analisado pelo juiz do caso, Sérgio Moro. Leonardo Meirelles é apontado como laranja de Youssef no laboratório Labogen, indústria de remédios, que o doleiro teria usado para tentar conquistar um contrato milionário com o Ministério da Saúde. Segundo o Ministério, o contrato não chegou a ser assinado. Mesmo após 3 dias de chuva, o nível do sistema Cantareira volta a cair. E o governador Geraldo Alckmin divulga vídeo no qual lamenta a utilização política da crise hídrica. Hoje, o Cantareira operava com apenas 3,2% da capacidade, o pior nível da história. Em meio à crise, a Sabesp já conseguiu autorização para a utilização da segunda cota do volume morto do reservatório. Os 106 bilhões de litros dessa cota devem ser utilizados a partir de novembro para abastecer mais de 6 milhões e meio de pessoas na Grande São Paulo. A Sabesp também ampliou a faixa de desconto para quem economizar água. Também receberão o bônus imóveis que reduzirem o consumo entre 10% e 20%. Hoje, o governador Geraldo Alckmin divulgou no WhatsApp um vídeo no qual pede a colaboração de todos e lamentou o uso político da crise. É um momento que se exige responsabilidade e solidariedade. Aqui em São Paulo, nós estamos trabalhando, interligando os sistemas e investindo em obras, em novos sistemas de abastecimento de água para a população. É lamentável que no momento desse, onde há necessidade de união de todos, alguns queiram tirar proveito político deste fato. Este não é o espírito de São Paulo. O tempo em São Paulo ainda está influenciado pela passagem de uma frente fria. Com isso, hoje o céu ficou com muitas nuvens, mas a partir de amanhã o tempo volta a abrir. E o calor associado à umidade pode provocar a tão esperada chuva no final desta semana. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Amanhã o tempo volta a esquentar no sul e no sudeste do Brasil. Mas esse calor não será igual ao que quebrou recordes na semana passada. O tempo fica aberto nessas regiões, com algumas pancadas de chuva no norte de São Paulo e no oeste e norte de Minas. Tempo firme e seco no interior do Nordeste e também no sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, pancadas de chuva a qualquer hora. Máximas amanhã de 37 graus em Cuiabá e de 32 em Fortaleza. Para os paulistas, a quinta-feira será de sol, calor e tempo firme. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, mas apenas no norte do estado. No centro-oeste, máxima amanhã de 34 graus em Araçatuba. No norte paulista, mesmo com a chuva, calor de 33 em Ribeirão Preto. E na faixa leste ainda faz frio pela manhã, mas à tarde a temperatura sobe e chega aos 28 graus em Campinas. Amanhã, aqui na capital, tempo firme com máxima de 26 graus. Na sexta, sol com pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 29. E no sábado, as pancadas de chuva continuam a partir da tarde, máxima de 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Diante da crise de falta d'água, a síndica de um condomínio de Itaquera, na zona leste da capital, decretou uma espécie de racionamento como medida de prevenção. Já tem racionamento oficial por aqui. E a determinação é da Nicilene, síndica do condomínio Chácara das Flores, em Itaquera, no extremo leste da cidade. 2 semanas atrás, por volta do dia 10, dia 11, dia 13, faltou água durante 2 dias.
3 dias e isso acabou afetando o nosso reservatório da caixa d'água. E foi onde eu tomei a iniciativa de estar fazendo um corte, né, em nossos registros. São 4 horas sem água todos os dias, da 1h30 até as 5h30 da tarde. Os registros dos 11 prédios são fechados e os 362 apartamentos ficam sem nenhuma gota. Assim, o reservatório acumula líquido para a noite e o comecinho da manhã. Mesmo com o esforço dos 1.500 moradores, já foi necessário comprar água de 2 caminhões-pipa. Dona Elismar achou boa essa ideia de rodízio do condomínio, mas ainda tenta se adaptar. Eu guardo bastante água, né? Pode ver, tem os canecos, tem a bacia aqui, no banheiro tem os baldes, eu encho a máquina. Aí a gente vai aproveitando. Aí quando chega a água, a gente reaproveita mesmo a água que está guardada. A preocupação com a falta de água já afetou também o consumo nos mercados de São Paulo. Tem mais gente comprando água para beber e o preço está subindo. Para você ter uma ideia, nesse estabelecimento aqui na zona oeste da capital, as vendas desses galões aqui maiores tiveram uma alta nos últimos dias de 60%. E o preço também está chegando mais salgado. Segundo a gerência, até 20% mais caro. Agora, mesmo assim, olha só, sobraram só 5 garrafas dessas maiores por aqui. Só tinha um hábito de comprar garrafa de água de 1,5 litro. Hoje, devido à falta de água, a mídia não se anuncia muito da reservatório São Seco, só tendo um hábito atual de levar água em embalagens econômicas, 10 litros, 5 litros. Chegou a faltar produto? Não, porque eu aumentei bem os estoques. Os meus pedidos, eu quase que dobrei os pedidos. A Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais garante que não há motivo para preocupação e que existe sim matéria-prima com folga. Mas tem gente preferindo fazer estoque. É estoque, porque eu não vou beber água do volume morto. Água para beber, a gente tem de comprar. E a inflação da seca, ou melhor, da água, é a maior que a média do país em São Paulo e atinge também os refrigerantes e sucos. Os últimos dados do IPCA, o indicador oficial, mostram alta na região metropolitana de janeiro a setembro deste ano de 10%, enquanto a média nacional ficou em 6%. Como diz a minha avó, né? Vocês vão chegar uma época que vai ter dinheiro e não vai ter água para comprar, não vai ter a comida para comprar, não vai ter nada. Tem o dinheiro, mas não tem as coisas para comprar. E a Sabesp informou que enviou técnicos para vistoriar o condomínio citado na reportagem e que não foram encontradas irregularidades no abastecimento. Dólar tem alta pelo terceiro dia consecutivo e fecha a R$ 2,48. Em relação a ontem, a alta foi de 0,15%. Na semana, a moeda americana já acumula valorização de 1,96%. Analistas atribuem o resultado à divulgação de pesquisa sobre a corrida presidencial aqui no Brasil. A Prefeitura paulistana tem 63 centros de acolhida espalhados pela cidade. Há centros destinados a crianças, outros que só recebem famílias e uma parte que atende apenas adultos. Na Zona Norte, são 3 com capacidade para 900 adultos. Nestes abrigos, os moradores de rua têm orientação para reestruturar suas vidas. Fabiana chega ao centro de acolhimento na Bela Vista para passar mais uma noite. Aqui vai receber alimento e uma cama para dormir. Um desentendimento com a família fez a ex-estudante de veterinária abandonar tudo e ir morar na rua. Aí no AMA da Sé me perguntaram se eu queria ir para um albergue. Falei que sim, que eu não queria ficar na rua. Me trouxeram para cá. No centro de acolhida estão cerca de 100 pessoas. Elas chegam por volta das 4 da tarde e podem ficar até às 8 da manhã do outro dia. Os motivos para estar aqui são os mais variados. Pessoas que têm problemas de saúde mental, tem pessoas que têm dependência de álcool e drogas, pessoas que estão desempregadas, passaram por alguma situação aí de vulnerabilidade e chegam até aqui. Segundo a Prefeitura, cerca de 14 mil pessoas vivem nas ruas da capital paulista. 63 centros como estes estão disponíveis na rede de assistência social. O programa de metas da Prefeitura de São Paulo prevê a construção de mais 12 centros de acolhida para moradores de rua até 2016, criando uma nova metodologia. 3 novos espaços já começaram a funcionar com esse modelo inédito de trabalho, como um circuito crescente de oportunidades. São 900 vagas. O centro Zacnarc 1 é o estágio inicial. De acordo com a resposta do usuário, ele é encaminhado para uma próxima fase.
no Centro de Acolhida 2. Aqui há uma rotina mais estabelecida, com tratamento de saúde e acompanhamento psicossocial. O morador de rua pode também fazer cursos de qualificação. Faço mecânica diesel e combustão a gás combustível, entendeu? Estou numa expectativa de vida melhor agora. Depois que conseguem um emprego, as pessoas são encaminhadas para o Centro de Acolhidas 3. O objetivo é que ela não precise mais ser população de rua, que não precise mais utilizar os nossos serviços e que ela passe a ser o protagonista da sua vida. Anderson veio do Rio de Janeiro, Edmilson da Bahia. Mas foi em São Paulo que os dois encontraram forças para resgatar a dignidade. Eu pretendo voltar para o Rio, recomeçar. Eu penso que queria até de ficar por aqui, mas arrumar um lugar para me estabelecer, meu mesmo, né? Eu não ficar todo o tempo aqui, né? Arrumar um trabalho digno. Vamos para frente viver. Colgate anuncia recall de antisséptico bucal. A empresa afirma que o produto tem presença de bactérias acima dos limites permitidos. O recolhimento de alguns lotes do enxaguante bucal Colgate Periogarde sem álcool, fabricados entre 21 e 26 de fevereiro deste ano, foi informado ontem. Em um comunicado, a empresa diz que a utilização do produto dentro dos parâmetros e indicações descritas em sua embalagem não apresenta riscos ao consumidor, mas a inalação acidental do antisséptico pode ser prejudicial para pessoas com sistema imunológico severamente debilitado, que podem estar mais suscetíveis a infecções respiratórias. Nenhum outro produto similar da Colgate foi afetado pelo problema. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe venda e distribuição de um lote de açúcar contaminado com excremento e pelo de roedor. Segundo a Anvisa, testes de laboratório revelaram a presença dessas substâncias acima do limite de tolerância estabelecido em um lote de açúcar cristal da marca Nevada. A medida publicada no Diário Oficial da União vale para um lote com validade até 7 de março de 2016. O produto é fabricado pela Mercavale Mercantil Vale do Sol, da cidade de Contagem, em Minas Gerais. De acordo com a Anvisa, essas matérias estranhas indicam risco à saúde humana, além de falhas das boas práticas. A empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto. Engenhocas e ideias simples que prometem facilitar o dia a dia. Esta é a proposta de uma feira aqui na capital, que reúne as mais variadas invenções de alunos das ETECs e FATECs do estado de São Paulo. Eles são jovens, mas com ideias maduras. A exemplo deste projeto, simples e eficiente. Um protetor de pescoço para ciclistas e motociclistas contra linhas de pipa com cerol. O cara é um pai de família que anda por aí, vai trabalhar e acaba acontecendo uma fatalidade por causa de uma brincadeira até infantil. Poderia, daqui a alguns anos, isso até ser implantado como equipamento de segurança obrigatório em motos, como é o colete já para motoboy. Daqui a alguns anos, fazer compras pode ficar mais fácil. Esse leitor de código de barras, acoplado ao carrinho, pode somar ou subtrair os preços. Mas isso só foi possível porque os alunos criaram também códigos exclusivos para cada produto. Podemos agregar aqui data de validade, informações nutricionais dos produtos, uma gama de informações muito maior do que um simples código de barra, como que é utilizado hoje em dia. Uma ideia que já está vendida e patenteada é a da bicicleta aquática, comercializada por R$3.000. O objetivo dessa feira é propor aos alunos das escolas técnicas e das FATECs o direito de expor as suas criações ao longo do ano, né, com propostas inovadoras, com uma criatividade diferente, um produto, né, que poderá ser inserido no mercado futuramente. Ao todo, 700 alunos apresentam mais de 200 projetos desenvolvidos em ETECs e FATECs do estado. O olhar para a acessibilidade é um dos destaques da 8ª edição da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza. O protótipo de kart dos alunos de São José do Rio Preto, adaptado para quem é cadeirante, traz o motor na lateral, para que haja mais espaço para as pernas, que ficam presas no carro por meio destas fitas. O acelerador e o freio são manuais, juntos ao volante.
A equipe de Wagner também criou um mecanismo para auxiliar cadeirantes, neste caso, para ajudá-los a subir desníveis. Na prática, ele se posiciona de ré ao obstáculo, que é o melhor ponto de equilíbrio que ele tem. Tanto é que quando alguém vai subir com o cadeirante algum obstáculo, né, uma guia, ele sempre sobe de ré. A mesma coisa quando ele vai descer alguma rampa, por exemplo, né? Alguns cadeirantes ele prefere até descer de ré porque é o ponto de equilíbrio melhor para ele. Em meio à crise hídrica no estado de São Paulo, não podiam faltar projetos para reaproveitamento da água. Este filtro, por exemplo, limpa em até 80% a água que sai das pias, chuveiros e máquinas de lavar. É um filtro que utiliza biomassa, que seriam restos de alimentos que seriam jogados fora, e de árvore também, retirando o cloro, o cheiro, o odor dessa água. E após esse processo, a água que sai desse filtro é uma água de reuso para lavar calçadas, e hoje em dia é muito importante essa filtragem da água para não poluir os recursos hídricos que hoje estão escassos. A Feira Tecnológica do Centro Paula Souza termina amanhã no Expo Barra Funda. O endereço é Rua Tajipuru, número 1001. O evento vai das 10 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Bola rolando daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro. 4 jogos acontecem agora, 7h30, não é isso, Celso? Exatamente, já estão jogando Corinthians e Vitória em Cuiabá, Flamengo e Internacional no Rio, Cruzeiro e Palmeiras em Minas e Criciúma e Atlético Paranaense em Santa Catarina. Todos os jogos, por enquanto, 0-0. Ontem, na abertura da rodada, Bahia e Atlético Mineiro ficaram no empate. Veja os gols. Na Arena Fonte Nova, gol só no segundo tempo. O Galo saiu na frente do Bahia aos 8 minutos com Luan de cabeça. Mas os baianos foram buscar o empate. Aos 39, Guilherme Santos deixou tudo igual e ficou nisso, 1-1. E outros jogos estão programados para mais tarde. Às 9 tem Curitiba e Botafogo, Grêmio e Figueirense. Um pouco mais tarde, às 10, tem Santos e Fluminense, Sport e Goiás, Chapecoense e São Paulo. São Paulo que joga ainda sonhando com o título. Restando 9 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o lateral Álvaro Pereira desenha bem como o tricolor vai encarar essas partidas, ainda sonhando com a possibilidade de superar o Cruzeiro e ficar com o título nacional. São 9 finais e esta é a primeira das 9 e se mirar o adversário tem que olhar para nós mesmos. A primeira final de campeonato será então hoje à noite contra a Chapecoense em Santa Catarina. E ter pela frente um adversário ameaçado pelo rebaixamento não significa facilidade. Chapecoense vem demonstrando durante todo o campeonato, por mais que está brigando na parte de embaixo da tabela, que com os times denominados grandes fez boas partidas. Para a partida de logo mais, o técnico Muricy Ramalho não vai poder contar com Alexandre Pato e Luiz Fabiano, que estão contundidos, e também com Michel Bastos, que está suspenso. A ausência de tantos titulares parece não incomodar. É um time onde tem 25, 30 jogadores, tem que estar todos capacitados para a hora de jogar, fazê-lo da melhor forma. Tem que entrar sabendo o trabalho que fazê-lo igual ou melhor do que ele vem fazendo. São Paulo que perdeu para a Chapecoense no primeiro turno jogando aqui no Morumbi, quer dizer, não tem jogo fácil mesmo, né, Celso? Chapecoense que empatou com o Corinthians aqui na Arena Itaquera e goleou o Internacional por 5-0. Quer dizer, então não tem essa de facilidade não. Agora, o São Paulo precisa da vitória para continuar sonhando com o título e dependendo até do resultado de Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro é o favorito. Mas torcedor São Paulino nunca foi tão palmeirense como essa noite, né, Celso? Sem dúvida. O problema é que o Palmeiras não vai ter o Valdívia, né? Quer dizer, que é o principal jogador desse time. E o Corinthians também perdeu o Guerreiro, que hoje foi jogado pelo STJD. Já não jogava hoje, já não jogava hoje, jogos, não vai jogar mais 3 jogos, contra o Curitiba, contra o Palmeiras e também contra o Santos. Por causa daquele lance contra o Bragantino. Exatamente, né? Que ele acabou trombando com o árbitro. Liga dos Campeões da Europa, assim como ontem, rodada de goleadas. Destaque para a vitória do Real Madrid na Inglaterra sobre o Liverpool por 3-0. Também tivemos outras goleadas, Atlético de Madrid 5, Malmö da Suécia 0 e tivemos o Borussia Dortmund vencendo fora de casa por 4-0. Os times alemães estão muito bem na Liga dos Campeões da Europa e hoje não tivemos nenhum gol brasileiro. Ontem foram 8. Hoje, nenhum.
E depois de aplicar uma surra histórica na Roma, o elenco do Bayern de Munique foi ao Vaticano fazer uma visita ao Papa Francisco. Quase um meia-culpa. Foi uma vitória que lembrou muito a semifinal da Copa do Mundo, quando a Alemanha goleou o Brasil por 7-1. Mesmo placar da vitória do time alemão sobre os italianos. O Papa cumprimentou os alemães na língua deles e recebeu de presente uma camisa e uma bola autografadas pelos jogadores. A direção do clube bávaro prometeu a Francisco que fará um amistoso em homenagem a ele no ano que vem e que a renda será destinada à caridade. Sobre a goleada em cima da Roma, o Papa manteve o bom humor característico e disse que ficou sabendo do resultado, mas preferia não comentar. Se bem também que, apesar da simpatia pela Roma... Ele é do São Lourenço. Ele é do São Lourenço. Ele deve até ter gostado da camisa do Bayern, que lembra a camisa do São Lourenço. Sem dúvida. Valeu, Celso. Boa noite. Tchau, até amanhã. Estela, com você? Tiroteio no prédio do Parlamento do Canadá. Um soldado e um atirador morreram. A polícia procura por mais um suspeito. As autoridades canadenses pediram ajuda ao FBI americano para esclarecer o ataque. O tiroteio aconteceu em 2 locais vizinhos, o Memorial da Guerra e o prédio do Parlamento na capital, Ottawa. Há relatos de pelo menos 30 disparos, muitos vindos das armas dos policiais. O ataque aconteceu pouco antes das 10 da manhã, quando os líderes dos 3 maiores partidos realizavam suas reuniões semanais. Nenhum parlamentar foi atingido. O primeiro-ministro Stephen Harper foi retirado a salvo. A polícia correu todo o prédio de sala em sala em busca de algum atirador. Segundo testemunhas, um homem todo vestido de preto, com o rosto coberto e armado com um fuzil, abriu fogo no Memorial Nacional da Guerra e atingiu um soldado que morreu no hospital. Depois, conforme relatos de testemunhas, correu para o prédio do parlamento, onde foi morto pelos policiais. A polícia alertou a população a permanecer longe de janelas e dos telhados, onde um segundo atirador poderia ter se escondido. Há poucos dias, o Canadá subiu seu nível de alerta de terror de baixo para médio por informações sobre a atividade de organização radical islâmica. Mas, até o momento, não há indicação de que o tiroteio de hoje tenha ligação com terroristas islâmicos. A identidade do atirador foi divulgada agora há pouco. Ele se chamava Michael Ziif Bibeo. Tinha 32 anos, era canadense e conhecido das autoridades do país. Segundo o jornal The Globe and Mail, ele foi recentemente considerado viajante de risco e teve o passaporte recolhido. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque. Vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, que confessou ter matado 39 pessoas em Goiás, é transferido de delegacia para presídio de segurança máxima. Ele foi levado para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Na saída do DP, ele foi escoltado por 20 policiais. Tiago foi preso no último dia 14. Entre as vítimas do serial killer estão mulheres, moradores de rua e homossexuais. Voltamos a falar das eleições 2014. Os novos governantes tomarão posse no dia 1º de janeiro e vão ter pela frente vários e grandes desafios. Um deles está na área econômica. O presidente da República eleito terá de conter a inflação, que hoje está no teto da meta do governo, que é de 6,5%. Os mais críticos acham que, na prática, essa meta já está superada por causa dos preços represados, como energia e combustível, que deverão ser reajustados. Outro desafio na economia está em conseguir elevar o ânimo do empresariado, que nos últimos meses mostrou-se insatisfeito com o governo Dilma. São esperadas medidas para a retomada do crescimento econômico. Outra preocupação está na segurança pública. O presidente e também os governadores terão de encontrar maneiras para diminuir a criminalidade nas grandes cidades. De acordo com o mapa da violência, 50 mil pessoas são assassinadas por ano no país. Em São Paulo, os números também são alarmantes. Em agosto, pelo 15º mês seguido, os casos de roubo cresceram, chegando a quase 13 mil. A Secretaria Estadual de Segurança Pública também registrou aumento nos latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. Em agosto, só na capital, foram 13 vítimas contra 11 no mesmo mês do ano passado.
Na área da saúde, o SUS completa 26 anos e coleciona críticas e desconfiança de muitos usuários, principalmente por causa das filas de espera para fazer exames e consultas. Na área de mobilidade urbana, mais problemas. Alvo dos protestos de junho do ano passado, os governos terão de pensar o que fazer para acabar com os gargalos nos transportes das grandes metrópoles. São necessários mais investimentos nos metrôs, trens e ônibus. Além disso, os eleitos precisarão incentivar outras formas de locomoção. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Faltando 4 dias para a decisão do voto, pesquisas abalam o ânimo de candidatos e partidos, com reações que vão do desdém à euforia. E hoje, eu entrevisto o deputado estadual Orlando Morando, do PSDB, reeleito com 237.020 votos. Uma votação e tanto, deputado. O senhor foi o terceiro mais votado para a Assembleia Legislativa. E na sua região, a região do ABC, o senhor foi o mais bem votado de todos. Parabéns. Muito obrigado. Pelo desempenho e a responsabilidade que o senhor tem, né, em relação a esse voto de confiança é muito grande. Desejo boa sorte. Maria Lídia, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Agora, deputado, nós vimos aí na nossa reportagem vários dos desafios para o presidente eleito, seja quem for. Agora, na campanha, estamos vivendo um momento em que a adversária de Aécio Neves, do seu partido, Dilma Rousseff, que é do PT, está a campanha dela batendo muito na crise da água em São Paulo e em Minas Gerais, para destacar o que eles estão chamando da falta de competência administrativa de gestão do PSDB. Eu quero saber se vocês, na campanha do Aécio, têm uma resposta convincente para esse tipo de ataque. Porque o eleitor, o cidadão comum, está sentindo a falta da água e está com medo do futuro. O Aécio está dando uma resposta satisfatória? Maria Lídia, uma grande oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado em poder estar aqui no Jornal da Gazeta, voltando após eu estive aqui antes do período eleitoral. Quero aqui dar sequência agradecendo a todos que mais uma vez confiaram no meu trabalho e no meu mandato, como você tão bem colocou. Fui o terceiro deputado mais votado do estado de São Paulo e o mais votado da história da minha região, o que me honra muito, porque no inverso dessas críticas políticas, quem conhece não votam, no meu caso, quem conhece votou em mim, que é do ABC. Quanto a este tema lamentável colocado no final da campanha presidencial, é um erro, um equívoco. Aqui em São Paulo, a eleição para governador não foi diferente. Os adversários do Alckmin pautaram exclusivamente a falta de água e perderam e se deram muito mal. E foi um debate lamentável, como se São Paulo não tivesse outros temas muito importantes a serem discutidos, na segurança, na educação, no transporte. As pessoas têm capacidade de fazer o próprio julgamento. São Paulo passa a pior crise em 84 anos. Quem diz isso não é o PSDB, não é o governador, são os números das estatísticas. E mais do que isso, não é um problema da Sabesp. Hoje nós temos mais de 30 cidades no estado de São Paulo que não são abastecidas pela Sabesp e estão enfrentando racionamento. Outras, o próprio candidato e governador do Rio de Janeiro, Pezão, diz que se não chover terá problema de falta d'água no Rio de Janeiro. Lá eles não atacam porque lá é aliado do PT. Aqui em São Paulo, como a Dilma teve um desempenho muito baixo na eleição, ela mesma admitiu que não teve votos em São Paulo, eles acharam um mote lamentável, porque São Paulo vive um fenômeno meteorológico, o volume pluviométrico é o menor dos últimos anos, o que nós temos que chamar a sociedade é para a responsabilidade de fazer o uso racional que está fazendo. Hoje a população de São Paulo, 80% já aderiu às campanhas de bônus. Então, mais uma vez, a presidente Dilma, candidata do PT, mostra que ela desconhece o estado de São Paulo, não conhece a sensibilidade do paulista e usa um tema que foi vencido na eleição para governador. Se alguém deveria ser imputado a responsabilidade por uma eventual falta de investimento, era o Alckmin. E foi aprovado com a maior votação da história para um governador no primeiro turno em São Paulo. Agora, analistas, um outro lado da campanha, analistas dizem que o que ganha a eleição
é a perspectiva do futuro, é o amanhã. O que na campanha do Aécio indica que ele é a pessoa para garantir um futuro melhor para os brasileiros? O sentimento que o colocou no segundo turno. O Aécio, em todas as pesquisas, eu não estou aqui para discutir sobre institutos de pesquisa, era o terceiro colocado. A perspectiva de que ele, o nosso partido, pode projetar o Brasil para aquilo que nós queremos, com menos corrupção, com mais crescimento, com mais desenvolvimento. Eu venho de uma região industrial. O Grande ABC é símbolo da indústria brasileira, não apenas pelo automóvel, mas de tantos outros segmentos. Nós estamos vivendo uma recessão técnica. Mais de 200 mil automóveis estão produzidos sem comprador. Isso é prova do quê? Não tem expectativa de futuro. O cidadão que está com vontade de trocar o seu carro por um novo, ele está com medo de fazer uma dívida porque ele não sabe se ele estará empregado no futuro governo da Dilma. Diferente de um futuro governo do Aécio, que teve a ousadia, um dos atos mais arriscados, já indicaram o ministro da Fazenda antes de ser eleito. Isso foi acertado ou ele abriu um flanco para a crítica, como nós estamos vendo? Decisão acertada. Hoje, o grande problema que se discute no país, no meu modo de pensar e de muitos que compartilham esse pensamento, não é apenas a questão da ética, da corrupção. Isso é um ponto que tem que ser combatido, tem que ser corrigido. A falta de perspectiva. O grande empresário está com medo de investir. O médio empresário não tem dinheiro para investir. E o cidadão não tem coragem de fazer um carnê, porque ele não sabe se ele estará empregado no final deste ano ou no começo do ano que vem. Com o Aécio Neves, o mercado internacional olha ele com perspectiva porque indicou um bom ministro para a Fazenda, um homem de futuro, um homem de mercado, com capacidade de atrair investimentos e fazer os ajustes nas finanças públicas nacionais que o Brasil precisa. Porque não tem milagre. Por que a Dilma não consegue indicar como conter a inflação? Porque ela não sabe onde conter gastos. Agora, deputado, o presidente Lula entrou firme nessa campanha, não apenas nas peças publicitárias de rádio e TV, mas saiu a campo. Ele está viajando pelo Brasil e tem feito grandes comícios e o Lula, ele cativa aquele grande público que vai vê-lo. E ele tem dito que Aécio faltou ao respeito com a presidente Dilma, quando disse que ela estava sendo leviana e estava mentindo. Ele pergunta nos comícios se Aécio teria coragem de falar isso se o candidato, ao invés de Dilma, fosse um homem. O senhor acha que, com esse discurso, e tendo falado realmente naquela circunstância que Dilma estava sendo leviana e não estava mentindo, que Aécio possa perder votos, principalmente das mulheres? Maria Lídia, isso é o ato mais desrespeitoso que eu já vi com as mulheres, o ex-presidente Lula tocar nesse assunto. Estava num debate de uma campanha eleitoral, a Dilma mentiu e provou quando ela acusou a irmã de Aécio Neves de ocupar cargos públicos. Ela tirou o assunto de pauta quando o Aécio mostrou que ela sentia um irmão funcionário fantasma que ganhava e não recebia. O assunto sumiu. E o Aécio... Não, sumiu porque o tribunal mandou tirar. Pois né? é, mas mandou o Aécio tirar. Foi por isso que acusou sumiu. ela de leviana quando exatamente ela colocou um assunto que era em verdade. Isso tem que ser dito a quem é de direito, seja homem ou mulher. Falar isso porque ela é mulher é mostrar a fraqueza de uma mulher que não existe mais, nem da presidente da República e de nenhuma mulher. A mulher brasileira e a mulher do mundo hoje tem plenas capacidades para tudo. E eu não digo isso porque estou sendo entrevistado por uma. Eu digo isso com um exercício de conhecimento de causa. Eu um dia via de São José do Rio Preto para cá, quando anunciou no avião, a comandante era uma mulher. Eu fiquei orgulhoso. As mulheres não têm fronteiras profissionais e provou-se. Nós temos no Chile uma presidente da República, nós temos na Alemanha Angela Merkel, primeira-ministra, que pelo contrário mostrou que a Europa tinha a solução e saída com ela. Isso aí é o discurso do pega ladrão. Vamos arrumar um mote para acusar que o Aécio é machista. Isso é uma vergonha. É empobrecer um debate nacional de um futuro para o Brasil que espera. O Lula rebaixa do mesmo jeito que nós deveríamos acusá-lo por ter chamado o Aécio de playboy. Isso é um desrespeito com o senador da República e alguém que ele mesmo elogiou, que era um símbolo de gestão quando foi 2 vezes governador de Minas. O Lula, pelo poder, perde o respeito, o escrúpulo e a moral. Esta é a grande verdade. Está uma campanha muito dura, muito difícil e o nível cai em muitos momentos. Os candidatos precisam estar atentos, né, deputado? Recuperaram, né? Eu acho que o último debate já deu... Porque não sobra, Maria Lídia, quando existe uma violência, o que o eleitor espera? O ponto que você colocou, futuro.
quando o debate vira de ordem pessoal, agressões, o que a sociedade colhe para o futuro? Nada. Então, o que eu espero é que nessa reta final de campanha, o debate possa ser elevado, o nosso candidato vai continuar com proposta para o Brasil, para o futuro, e eu tenho certeza que será o vitorioso no próximo domingo. Aécio Neves. Agradeço muito sua entrevista, uma boa noite, deputado. Eu é que agradeço, uma boa noite, meu muito obrigado mais uma vez. Gabriel. A seguir, Cruz Vermelha Internacional afirma que é irracional tentar proibir viagens aéreas por causa do ebola. E morre nos Estados Unidos o ex-editor do jornal Washington Post, Ben Bradley. Ele dirigiu a cobertura do escândalo Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon. Após uma semana sem ataques, Santa Catarina volta a registrar mais 3 casos. As ocorrências aconteceram na noite de ontem, em Florianópolis, onde um ônibus e um carro foram queimados. Em Penha, no litoral norte, um automóvel foi incendiado. Com isso, o número de ataques subiu para 113. Cruz Vermelha Internacional afirma que é irracional proibir viagens por causa do ebola. O secretário-geral da Cruz Vermelha declarou que o fechamento das fronteiras não reduziria as infecções por ebola. Ele acredita ser possível conter a doença em 4 a 6 meses, se forem implementadas práticas adequadas. Impedir as viagens aéreas levaria a consequências como interromper os serviços humanitários e de saúde. Os Estados Unidos começaram a praticar a restrição aos passageiros procedentes de países atingidos pelo vírus. Eles só podem entrar no país por um dos 5 aeroportos onde foi implementada a triagem com medição de temperatura. O cinegrafista americano Ashoka Mukpo, que se infectou com o vírus na Libéria enquanto fazia cobertura sobre a doença, está curado e teve alta hospitalar. Ele recebeu uma droga experimental e transfusão de sangue de um paciente que sobreviveu ao vírus. Morre nos Estados Unidos o ex-editor executivo do jornal Washington Post, Ben Bradley. Ele dirigiu a cobertura no escândalo Watergate, que levou à renúncia do presidente americano Richard Nixon. Ben Bradley morreu de causas naturais aos 93 anos. Como editor executivo de 1968 a 1991, ele transformou o Washington Post em uma das publicações mais dinâmicas e respeitadas nos Estados Unidos. O jornal ganhou um prêmio Pulitzer pela cobertura do escândalo Watergate, que levou o presidente Richard Nixon a renunciar sob a ameaça de impeachment em agosto de 1974. A paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Nobel da Paz, recebe a Medalha da Liberdade nos Estados Unidos. A jovem de 17 anos disse que vai usar o prêmio de $100 mil para financiar projetos de educação no Paquistão. Universidades públicas e privadas do México suspendem as aulas para exigir das autoridades informações sobre os 43 estudantes desaparecidos na cidade de Iguala no final de setembro. Foram programadas marchas por diversos estados mexicanos. Os estudantes sumiram depois de um protesto contra reformas na educação. As autoridades acreditam que policiais municipais entregaram os jovens à organização criminosa Guerreiros Unidos. Quase 50 pessoas já foram detidas, inclusive 40 policiais. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Datafolha de hoje mostra Dilma à frente, mas ainda no empate técnico com o Aécio. Alckmin divulga vídeo criticando o uso político da crise hídrica em São Paulo. Condomínio cria sistema de racionamento para enfrentar a falta d'água. Centenas de cães abandonados são problema de saúde pública na aldeia Guarani do Pico do Jaraguá. Doleira acusada de ser do esquema de corrupção de Alberto Youssef é condenada a 18 anos. Tiroteio no Parlamento do Canadá deixa 2 mortos. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que com o horário político vem sendo exibido às 10h20 da noite. Uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Faça uma viagem pela história do jazz com o Todo Seu. Hoje, 10h40 da noite.